Graças e paz, igreja. Boa noite a todos. É um enorme prazer estar aqui com vocês. Me sinto bastante honrado no último culto de vocês de 2024. Estar aqui trazendo a reflexão da palavra de Deus. Já agradeço ao pastor Isaac, meu amigo, pelo convite. Infelizmente, talvez vocês não vão ter um pastor tão sábio como vocês são acostumados aqui com os 3 pastores que vocês têm. Mas pelo menos vão ter um pastor mais bonito aqui na frente, falando para vocês. Mas estou muito alegre e feliz de estar aqui. Não estou sozinho. Tem irmãos da nossa igreja acompanhando, da Igreja Batista Emanuel. Minha esposa está aqui com a nossa filha, Jéssica e Ana Júlia. Viemos acompanhar também de Regiana, uma irmã da nossa igreja. E o outro pastor da nossa igreja, que vocês já viram aqui à frente, pastor Dionísio, com a sua esposa Neuza. E seus netos, Richard e Christopher, que estão no discipulado para serem batizados agora já no começo do ano de 2025. Estão aqui marcando presença, vieram nos acompanhar aqui para estar nesse culto ao nosso Deus, junto com vocês. Então, estou de verdade muito feliz, obrigado, pastor, pelo convite, e que Deus possa estar falando aos nossos corações nessa noite. Amém? Amém. Estamos a alguns minutos de terminar 2024, e eu vou prestar atenção no relógio, porque o pastor me intimou a devolver o microfone, faltando 5 minutos para meia-noite. E não cabe vir visitar uma igreja e desobedecer a ordem do pastor da igreja, né? Pelo menos não na primeira vez. Depois que eu tiver mais algumas vezes aqui, aí posso, né? Mas estamos perto de 2025, encerrando o ano 2024, e amanhã é a primeira quarta-feira, primeiro dia de 2025, e adivinha, vai ser uma quarta-feira, como foi a quarta-feira passada. O relógio vai contar o tempo do mesmo jeito, aquele relógio ali na igreja vai rodar do mesmo jeito. Se você não desativou o despertador do seu celular, quando der 6 ou 7 ou 8 horas da manhã, vai tocar do mesmo jeito. Amanhã vai ser mais um dia normal. Só que eu não sei o porquê. E eu não sou psicólogo para saber, talvez tenha algum aqui, você pode perguntar. Mas o ser humano, ele cria uma grande expectativa por essa virada de ano, não é isso? É um dígito que vai mudar de 2024 para 2025, mas a gente cria uma expectativa tão grande. Mudamos até o horário do culto, por causa dessa expectativa de um novo ano que está chegando. E eu me pergunto por que disso. Não sei se a gente se apega ao fato de mudar tanta coisa de fato no mundo, né? Por exemplo, os políticos vão assumir de forma oficial, a partir de amanhã, os seus mandatos, e as coisas, salário pode mudar, e a gente se apega talvez a isso e cria uma expectativa pelo outro ano. Nessa mensagem, eu não vou responder essa pergunta, porque o ser humano cria essa expectativa, não esperem isso. Eu não sei dizer porquê, mas sei que a gente se empolga e fica feliz com o novo ano que está chegando, né? Prepara um banquete, prepara uma mesa para receber a família e se alimentar. E também, às vezes, alguns criam uma expectativa não muito boa. Talvez por medo do que vai acontecer, não sabe como vai ser a economia do país no ano que vem, não sabe se vai ter o seu emprego, não sabe se vai conseguir realizar esse sonho que tem. Embora faz promessa de A gente faz isso, inclusive, esperando o próximo ano, né? A partir do dia 1, vou começar a caminhar todos os dias, vou fazer academia todos os dias eu vou ler a Bíblia, todos os dias eu vou fazer exercício, vou começar a me alimentar bem a partir do próximo ano. Vai ser mais um dia normal, mas a gente faz essas promessas. Mas também é um ano que a gente não sabe o que vai acontecer. Assim como a gente iniciou o ano 2024. E talvez alguns tenham medo e tenham bastante certeza do que vai acontecer em 2025. E eu também não estou aqui para dizer o que vai acontecer em 2025, porque eu não sei o que vai acontecer em 2025, nem com a minha vida, imagine com a vida dos irmãos. Mas pensando sobre isso, eu lembrei das palavras do rei Davi, lá no Salmo 23. Um sentimento que ele tinha no coração, que Deus sempre fala comigo, e eu quero conversar com vocês também, sobre esse sentimento que tinha no coração de Davi. Esse, por muitos, é considerado o texto da Bíblia, do Antigo Testamento mais conhecido, na verdade, do Antigo Testamento.
é o Salmo 23. Eu quero convidá-los a abrirem esse salmo conhecido que talvez os irmãos saibam de cor. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Talvez muitos aqui saibam de cor esse verso, esse salmo todo, esse salmo inteiro de 6 versos. Mas eu quero conversar com vocês nessa noite sobre essas palavras de Davi e o que isso tem a ver conosco nesses minutos que eu tenho aqui. Antes da gente ler, meus irmãos, eu quero lembrar a vocês que Davi foi o rei de Israel. E embora estava já de posse da terra prometida, mas isso não significou que ele teve paz, ou que o povo de Israel não passou por guerras. Muito pelo contrário. Se a gente olhar o Antigo Testamento, a gente vai ver que o rei Davi passou por muitas guerras. Talvez o povo de Israel teve um pouco mais de paz no período de Salomão, mas Davi passou por muitas guerras, inclusive ele foi um rei guerreiro. O povo de Israel tinha muitos inimigos na época de Davi, tinha os filisteus, os amorreus, os amalequitas e vários outros inimigos, que estavam sempre entrando em guerra com o povo de Israel. Então Davi é aquele personagem, aquele rei que ia dormir de noite, talvez com tudo em paz, mas que podia acordar no outro dia recebendo a visita de um mensageiro dizendo: olha, os filisteus estão vindo guerrear com a gente agora. E aí tinha que juntar a tropa para guerrear contra eles. Mas foi esse Davi, que embora enfrentou muitas guerras, é conhecido como um rei justo e que teve vitórias na maior parte da sua vida. Ele teve vitórias nas guerras que ele travou. E esse Davi, esse rei Davi, ele escreveu esse salmo. E ele começa esse salmo dizendo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. A gente vai lendo aos poucos o salmo até o verso 6. Mas olha que coisa linda, o que Davi começa falando nesse salmo, dizendo que Deus é o pastor dele e nada vai faltar na vida dele. Na verdade, esse termo, se referir a alguém superior como pastor, era muito comum nessa época. Só que as pessoas, o povo, se referia ao rei como pastor, pegando a imagem de um rei que cuidava das suas ovelhas, dando alimento e proteção. Então as pessoas, o povo, a nação, via muito no rei essa imagem de um pastor, e chamava o seu rei de seu pastor, porque o rei protegia eles dos inimigos, era o líder, né? E também supria as necessidades do povo. Só que aqui a gente vê o próprio rei chamando a Deus de pastor. Aquela pessoa que era chamada de pastor pelos seus súditos, aqui está chamando a Deus como seu pastor. Que coisa linda o que Davi está falando. E é interessante que Davi, antes de se tornar rei, a gente sabe da história dele, ele também era pastor de ovelhas. Então Davi começa dizendo: Deus, o Senhor, é o meu pastor, nada me faltará. Olha que coisa linda. Eu queria só abrir um parênteses, porque a gente pensa aí que nada me faltará, e a gente já traz isso para a nossa vida, pensando que se Deus é o meu pastor, então eu tenho que ter tudo aquilo que eu quero. Não é assim, a gente sabe que funciona. Porque nem tudo que a gente quer é de fato o que a gente precisa. Eu tenho um Siena 2011 que está um pouquinho batido, os irmãos, alguns já viram, né? Eu queria ter um Corolla, que nem alguns pastores têm um Corolla. Mas eu, primeiro, não tenho condição, e segundo, eu não preciso disso. Porque nem tudo que a gente quer é o que a gente precisa. Então, só fechando parênteses, não fique apontando para Deus e dizendo: Senhor, se o Senhor é o meu pastor, eu quero esse tênis na Nike que eu tanto desejo. Eu quero ter um Corolla, um carro da Toyota. Porque não é assim não é disso que Davi está falando. Davi não está dizendo: Deus é o meu pastor e tudo que eu quero eu tenho. Não é isso. Ele está falando que Deus é o pastor dele e nada faltará na vida dele. E isso fica mais claro, gente, quando a gente continuar olhando o Salmo. O que Davi falou. O que esse pastor fazia por ele, que levava ele a dizer essa frase que ele falou. Que nada faltava na vida dele. Então vamos ver o que Deus fazia pela vida de Davi, pela ovelha dele chamada Davi. O verso 2, olha o que diz no verso 2 e comecinho do verso 3. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso,
refrigera-me a alma. Até aí. Davi está dizendo que o pastor dele, que é o Senhor, leva ele para campos verdejantes, onde ele pode descansar. Inclusive ele usa o termo deitar, ele me faz deitar em pastos verdejantes. Provavelmente Davi estava lembrando do que ele fazia com as ovelhas dele na época de pastor. E ele diz que Deus usa a imagem do pastor para dizer que Deus levava ele para um lugar onde ele podia descansar e refrigerava a alma de Davi. Refrigerar, quando a gente olha no original, tem um sentido de restaurar, de dar força. É isso que é o refrigério. Se a mente de Davi estava abalada, Deus restaurava a força dele, restaurava o ânimo dele, restaurava o ser interior de Davi. Então Davi começa, depois que fala que o Senhor é o pastor dele e nada faltará, ele começa a dizer o que esse pastor faz pela vida dele. E no verso 2 ele diz: esse pastor me faz descansar. Se Davi estava cansado, nesse pastor ele encontrava descanso. Se a alma dele estivesse abalada, nesse pastor ele encontrava refrigério, restauração. Esse pastor de Davi restaurava a alma dele. E não é difícil, a gente sabe, um ser humano ter a sua alma abalada. Pode acontecer várias coisas, e Davi, como eu falei aqui, podia dormir com a sua nação em paz, e no dia seguinte alguém dizer: olha, os amalequitas estão vindo lutar contra a gente. E a gente conhece a história de Davi, sabe que ele passou por muitos momentos onde a alma dele estava abalada. Perseguido pelo rei Saul, cometeu um pecado, teve que perder o seu filho por causa disso. A alma de Davi se abalou vários momentos, mas ele dizia que em Deus, no pastor dele, ele conseguia ter refrigério e a sua alma restaurada. Mas ele não para aí. Continuando o versículo 3, ele diz: olha que coisa linda. Esse pastor guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Veredas da justiça, meu irmão, é um caminho reto, um caminho justo, um caminho correto. Veredas se refere muito a uma estrada, um caminho que é estreito, né? E Davi diz que esse pastor, ele conduz ele pelas veredas da justiça. Em algumas versões vão falar caminho de justiça. Davi estava querendo dizer que esse pastor dele, o Senhor, fazia ele ter uma conduta correta, uma conduta justa. Inclusive a gente sabe que Davi foi considerado um rei justo, tão justo que foi conhecido como um homem segundo o coração de Deus. E ele está dizendo que essa justiça que ele seguia, esse caminho de justiça, sendo um rei justo, ele diz que é o pastor dele que conduzia ele por esse caminho. Olha que coisa linda. Davi está confessando aqui que a justiça não vem da força dele, da vontade dele. É do pastor dele que conduzia ele por esse caminho. Talvez você nesse momento queira levantar o dedo e diga: pastor Caio, mas Davi cometeu um pecado muito sério. E depois cometeu outro tão sério quanto. Adulterou, depois assassinou o marido da mulher que ele tinha adulterado. É verdade, Davi fez isso. Não, Davi não está dizendo aqui que teve uma vida perfeita. A gente sabe que ele não teve isso. Mas arrependimento, meus irmãos, também é um comportamento de uma pessoa justa. Nós somos pecadores e falhos, vamos errar. Mas caminhar na justiça é se arrepender também desse erro. E Davi fez isso. Mas Davi fala nesse verso, no verso 3, uma outra coisa. Primeiro ele falou que esse pastor dava descanso e restaurava a alma dele. Agora Davi está dizendo: é ele que me conduz por um caminho justo. É ele que me faz ser um rei justo e ter um comportamento justo e correto. Olha que coisa linda. O que esse pastor fazia por Davi. Mas não para aí. Olha o outro verso, verso 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Olha que coisa linda. Davi fala de um lugar chamado Vale da Sombra da Morte, que é um termo usado para referir àquele lugar muito perigoso, um lugar tão perigoso que fala aí sombra da morte. E a gente sabe que, para vocês entenderem o quão perigoso é esse lugar que Davi está querendo se referir, a sombra só existe por causa da presença de algo, não é isso? Tem aqui minha sombra, que está aparecendo aqui por causa da luz, mas minha sombra só está aparecendo porque tem a minha presença aqui. Então, quando Davi fala de um lugar chamado Vale da Sombra da Morte,
Ele está se referindo a um lugar tão perigoso que a própria morte está presente nesse lugar. Embora não esteja tocando nele, talvez, mas está presente porque é um lugar tão perigoso. Mas Davi diz, mesmo que eu esteja nesse lugar de perigo, de grande angústia, eu não tenho medo, porque o meu pastor está comigo. Olha que coisa linda. Posso passar pelo vale da sombra da morte, esse lugar de grande perigo e de grande angústia, mas eu não terei medo, porque o meu pastor está junto de mim. Olha o que esse pastor fazia por Davi, trazia proteção para ele. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Em algumas outras versões falam, me dão força. Nesse lugar de muito perigo e de muita angústia, Davi tinha uma proteção e ele era consolado pelo seu pastor, que é o nosso Deus. Olha o que esse pastor fazia por Davi. Dava descanso, refrigerava a alma dele, restaurava a sua alma, conduzia ele por um caminho correto e também protegia ele, mesmo que ele estivesse passando pelo vale da sombra da morte. Que coisa linda o que esse pastor fazia por Davi. Mas não para por aí, olha o que ele diz no verso 5: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Olha o que esse pastor fazia também por Davi, ele diz. Em outras palavras, Davi está querendo dizer que esse pastor dava vitória a ele diante dos seus inimigos. Aqueles inimigos que queriam derrotar Davi, que queriam humilhar Davi, que queriam destruir Davi, Davi está dizendo que é como se ele colocasse esses inimigos diante dele e preparasse um banquete para Davi, ungindo a cabeça dele com óleo, dando honra a Davi. Ao invés dos inimigos verem a derrota de Davi, estariam vendo Davi sendo honrado por Deus. Então Davi diz também que esse pastor dava vitória a ele diante dos seus inimigos, honrava ele diante daqueles que queriam destruir a vida dele. Olha que coisa linda. Davi diz que o pastor faz ele descansar, refrigera a alma dele, guia ele por um caminho correto, protege ele no vale da sombra da morte e dá vitória a ele diante dos seus inimigos. E por fim, no verso 6, Davi fala isso, tem essa certeza linda, essa promessa de Deus. Bondade e misericórdia, certamente, ele diz, me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Além, não bastasse tudo isso que o pastor de Davi fazia por ele, ele diz, eu tenho certeza que também a bondade dele e a misericórdia desse meu pastor estarão comigo todos os dias da minha vida. E eu sempre estarei na presença dele. Porque a casa do Senhor, o templo, era o lugar que passava a imagem da presença de Deus, mais do que qualquer outro. Era ali que estava a presença de Deus e Davi dizendo, eu sempre habitarei na casa dele, ou seja, eu sempre estarei na presença desse meu pastor. Olha que coisa linda. O pastor de Davi, ele disse nesse salmo, trazia repouso a ele, descanso, em pastos verdejantes, refrigerando a sua alma. Conduzia ele para ter uma vida correta, uma vida justa, por caminhos de justiça. Esse rei protegia ele, ainda que ele andasse no vale da sombra da morte, um lugar de perigo. Esse pastor estaria protegendo ele. Daria vitória a ele diante dos seus inimigos. E a sua bondade e a misericórdia desse pastor estariam com Davi. É por causa de tudo isso que Davi no começo diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu gosto de uma versão da Bíblia que diz, e não sentirei falta de coisa alguma. O Senhor é meu pastor e não sentirei falta de coisa alguma. Por causa de tudo isso que o pastor de Davi fazia por ele. Davi tinha um pastor que fazia tudo isso e ele não sentia falta de nada. Mas aí você pode perguntar, pastor Caio, por que o senhor está contando essa história? Perto da virada, faltando poucos minutos para a gente chegar em 2025. Davi viveu há mais de 2.000 anos, quase 3.000 anos que eu estou, de quando Davi existiu. Davi viveu em Jerusalém, eu estou em Varginha, no sul de Minas Gerais, o que eu tenho a ver com o Salmo 23, meu irmão. Meus irmãos da Terceira Igreja Batista, não é difícil a gente ver a nossa ligação com esse texto, porque o próprio Jesus,
Em João capítulo 10, ele disse: eu sou o bom pastor. Se você crê em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você tem Jesus Cristo, você tem esse Deus como pastor da sua vida também. Quem aqui crê em Jesus? Diz amém. 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 Se você crê nesse Jesus, Ele é o seu pastor. Esse Deus, Ele é pastor seu também, assim como era pastor de Davi. O mesmo pastor do rei Davi é o seu pastor hoje também. Foi o seu pastor durante 2024 e em 2025 continuará sendo o seu pastor. Então, embora a gente tenha uma vida um pouco diferente de Davi, ninguém aqui é rei de vadinha, embora não passamos pelas mesmas coisas que Davi passou, mas no coração de Davi tinha sentimentos que também tem no nosso coração. E aí eu quero dizer para você, se você se sente cansado, se sua alma está abalada, como a de Davi esteve em alguns momentos, eu quero dizer para você, esse pastor que dava descanso para Davi, ele pode dar descanso para você também. Não sei o que tem abalado a sua alma, o que tem lhe cansado, seja o trabalho, seja a rotina do trabalho, seja a demanda que tem que entregar, a pressão que o pessoal coloca em você. Não sei o que tem cansado você ou abalado a sua alma. Mas a boa notícia é essa. O seu pastor, ele pode lhe dar descanso e fortalecer a sua alma, como o pastor de Davi fazia por ele. Porque é o mesmo pastor. Ele pode refrigerar a sua alma. Isso é maravilhoso. E eu preciso andar, que eu estou vendo que o relógio está correndo mais rápido no final de 2024. Mas eu quero dizer então para você também, além de descanso e restaurar a sua alma, é esse pastor que conduz você pelo caminho correto. Assim como Davi falou, é esse pastor que me faz andar corretamente. Você também, meu irmão. É esse pastor que vai conduzir você pelo caminho correto. E eu tenho certeza que todos aqui querem ter uma vida correta, querem viver corretamente. Porque viver corretamente impede que a gente tenha muitos arrependimentos na nossa vida. Se você olhar, talvez no ano 2024, aqueles momentos que você se arrepende de algo que você fez, muito provavelmente foi alguma coisa errada que você fez, alguma escolha errada que você tomou. Então, vale a pena viver corretamente. Vai diminuir bastante dificuldade na sua vida. Mas, claro, não estou aqui e nunca vou pregar isso, de que uma pessoa que vive corretamente não vai ter dificuldade na sua vida. É lógico que podem vir dificuldades. Veio na vida dos apóstolos, obedecendo a palavra de Deus. Então, dificuldades vêm na vida de uma pessoa que anda no caminho da justiça. Mas é claro, olhando a minha vida e olhando a vida das pessoas próximas a mim, eu sei que muitas dificuldades vêm por causa do erro que a gente comete, de falhas que a gente comete, por deixar de andar no caminho justo, no caminho que Deus quer que a gente ande. Então, ter uma vida correta vale a pena. Só que Davi nos lembra, no verso 3, é esse pastor que nos conduz. Não é pela sua força, não é pela sua vontade ou seu desejo que em 2025 você vai ter uma vida correta. É esse pastor que vai lhe ajudar. E você precisa estar caminhando junto com ele. Mas eu quero lhe dizer isso. Você pode andar no caminho justo com esse pastor. E mesmo que você ande pelo vale da sombra da morte, que talvez para muitos aqui seja uma coisa diferente. Aquilo que você considera bastante perigoso pode ser diferente daquilo que eu considero bastante perigoso. Aquilo que você considera de uma angústia muito grande pode ser diferente daquilo que eu considero. Mas eu quero te dizer essa boa notícia. Mesmo que você ande no vale da sombra da morte, esteja passando por uma grande angústia, você não precisa ter medo, meu irmão. Porque esse pastor, o seu pastor, está com você. E quando eu falo não precisa de medo, é dizer, não tenha medo do que pode acontecer com você no vale da sombra da morte. Porque se esse Deus, esse pastor está com você, então ele está no controle da sua vida. Esse pastor, esse nosso pastor, está no controle da nossa vida, mesmo no vale da sombra da morte.
Então, ainda que você entre nesse lugar de grande angústia, eu quero te dizer isso, e lembre-se disso. O seu pastor está com você. Não tenha medo. Confie no controle dele na sua vida. E aqui, embora o tempo esteja corrido, eu preciso abrir esse parênteses, que na verdade o pastor começou a abrir no começo do culto, depois o pastor Antônio também abriu, e no louvor que a gente cantou aqui, também abriu esse parênteses, eu quero abrir e fechar esse parênteses. Porque é muito natural para a gente que não gosta de sofrimento. Tem alguém aqui que gosta de sofrimento? Provavelmente não. Então é muito natural para a gente olhar esse texto e dizer: pastor, Davi está dizendo que o pastor dele está junto com ele no vale da sombra da morte, ele não tem medo, mas eu acho que se Deus é um bom pastor, ele deveria impedir que eu entrasse no vale da sombra da morte, e não está comigo lá. Se ele é o bom pastor mesmo, ele não deveria nem deixar que eu entre no vale da sombra da morte. Eu não quero a companhia dele lá, não. Eu quero que ele não deixe eu entrar. Talvez a gente pense isso e questione isso em Deus. Porque esse Deus todo-poderoso, todo-bondoso, que é o nosso pastor, que nos ama, deixa a gente entrar no vale da sombra da morte para estar junto com a gente lá. Meus irmãos, esse é um questionamento que é normal, por sermos seres humanos, mas ele parte de uma limitação que a gente tem por sermos humanos, né? Na verdade, nós questionamos Deus por causa da nossa limitação, por não conhecer os planos e os desígnios de Deus. Quem passou isso foi Jó, por exemplo. Jó, se você ler o texto, aconteceu uma tragédia na vida dele, e ele passa os capítulos do livro de Jó questionando Deus. Ele não abandonou, não blasfemou contra Deus, mas questionou bastante por que aquilo estava acontecendo na vida dele, ele não entendia. Até que só lá no capítulo 38, terminando o livro, Deus aparece para Jó, e Deus não responde a Jó porque ele está passando por isso. A fala de Deus começa assim: quem é esse que questiona a minha sabedoria com palavras tão imprudentes? Em algumas versões diz. Em algumas outras diz, com palavras tão tolas. Quem é esse que questiona a minha sabedoria com palavras tão tolas? Pula 2 versículos, Deus diz para Jó: onde você estava quando eu lancei os alicerces do mundo? Deus fala para Jó. E Jó responde a Deus: falei de coisas que não sabia. E a última frase de Jó é: eu retiro tudo o que eu disse, e eu me arrependo no pó e nas cinzas. Jó entendeu a sua limitação e parou de questionar Deus. Para vocês entenderem melhor, quando Deus permite que a gente esteja no vale da sombra da morte, e está conosco lá, e não nos impede de entrar nesse vale, e a gente não entende, é como se fôssemos crianças, bebês diante de Deus. E para vocês entenderem, eu uso o exemplo de Ana Júlia, essa menininha quietinha ali, que está sentadinha no banco, mas que todo dia acorda de manhã pensando: como eu posso me machucar e fazer meus pais me levar para o hospital? E ela sobe nas costas do sofá e fica querendo pular das costas para o assento do sofá, e na frente do assento tem um chão, que vocês sabem. E eu tenho que tirar ela sempre de lá. Mas, por exemplo, na vacina, que a gente já deu várias nela, eu levo ela e seguro ela forte, ela já começa a chorar, e vem a enfermeira com a agulha colocar em Ana Júlia, e eu consigo ver o olhar dela com o olho cheio de lágrimas, gritando, olhando para mim, pensando: por que o senhor está fazendo isso comigo? Talvez ela não saiba organizar esse pensamento, mas é aquele olhar dizendo: eu quero sair daqui, porque o senhor não deixa. Mas eu não deixo porque eu sei que faz bem a ela tomar a vacina, porque eu tenho mais tempo de vida e mais inteligência que ela. Ela me questiona, ela questiona isso, e olhe, para ficar mais claro ainda o exemplo, eu não explico para ela porque eu estou segurando ela. Porque Ana Júlia, com 2 anos de idade, não vai entender sobre o sistema imunológico dela. Então eu só seguro ela, a enfermeira dá a agulha, ela chora, e é assim que acaba esse momento. Ela chorando bastante, mas sem entender o porquê. E é assim que nós somos diante desse Deus. Nós questionamos Ele, mas porque não entendemos os planos dEle.
e não entendemos que Ele tem o melhor para nós, da forma que Ele quer fazer, mas que podemos crer que é o melhor para a nossa vida. Então, diante do vale da sombra da morte, simplesmente não tenha medo e confie que Deus está no controle da sua vida. E quando tiver vontade de questionar, lembre que você é um bebê diante desse Deus todo-poderoso e onisciente. E meu tempo está correndo. Eu quero também dizer para você, Davi falou que esse pastor dava vitória a ele diante dos inimigos dele. É verdade que Davi tinha vários inimigos, várias nações eram inimigas de Davi. E não temos os mesmos inimigos que Davi tem. Inclusive, nossa luta, a Bíblia diz, Paulo fala lá em Efésios, não é contra a carne e sangue, ou seja, não é contra outro ser humano. Então, nosso inimigo não é o nosso ser humano. Não é alguém da nossa família ou alguém da nossa igreja. Pelo menos não deve ser. O nosso inimigo não é outro ser humano. Na verdade, eu confundi. Não, é isso mesmo, em Efésios, Paulo fala isso, que não é contra a carne e sangue. Mas ele diz contra quem é o nosso inimigo. Contra o pecado e contra as forças espirituais do maligno. Esses são os nossos inimigos. Quer então ir colocar uma pessoa para ser sua inimiga, coloque você mesmo. Porque é a sua vontade e seus desejos que lutam contra Deus. Então você é o seu inimigo. Mas a boa notícia é que Davi falou que esse pastor, ele nos dá vitória contra os nossos inimigos. Esse seu pastor, ele dá vitória a você contra o pecado. É ele que lhe dá vitória. Olha que pastor maravilhoso. É ele que lhe dá vitória contra a tentação, contra a sua luta contra o pecado. É esse Deus que lhe dá vitória, esse seu pastor. E por fim, eu quero lembrar aos irmãos que a bondade e a misericórdia desse pastor, assim como estava com Davi, ele também é o seu pastor, e a bondade e a misericórdia dele estarão com você todos os dias da sua vida. Estarão lhe acompanhando amanhã, e depois de amanhã, e em 2026, 2027, até você viver lá no céu com ele. A bondade dele, que é o favor dele por você, e a misericórdia dele estarão acompanhando você. E você pode sempre dizer que tem a presença desse Deus, desse seu pastor junto de você. E aí você pode dizer como Davi: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu queria pedir a vocês que fiquem de pé para orar. Só tenho 4 minutos para passar para o pastor. E aí, meus irmãos, eu digo para vocês, você pode me perguntar: pastor Caio, 2025, eu vou manter o meu emprego? Eu vou dizer para você, meu irmão, não sei. Pastor, eu tenho Siena 2011, quero trocar por um Corolla, eu vou conseguir 2025? É muito difícil, não sei. Pastor, eu vou ter paz, vai ter algum momento de dificuldade na minha vida em 2025? Vai acontecer alguma coisa muito séria que eu tenho que me preparar? Eu digo: meu irmão, não sei. Não sei o que vai acontecer em 2025. Mas eu posso dizer, 2025 está começando daqui a 8 minutos. Mesmo com todas essas incertezas, a gente pode dizer uma coisa: que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará em 2025. Amém. Que a gente possa crer nessa palavra do Senhor. Deus, muito obrigado por essa igreja que se reúne nesse lugar, Pai. Te agradeço pela vida do pastor e por cada irmão aqui presente. E eu te peço, Deus, que o Senhor cuide de cada um desses corações. O Senhor é que sabe o que passa em cada um desses corações. Se tem algum coração cansado, Deus, eu te peço, dá descanso. Se tem alguma alma abatida, ó Deus, que eles possam entender que no Senhor a gente consegue fortalecer a nossa alma. Se tem alguém aqui, Deus, que tem andado por caminhos que não são justos e corretos, que ele possa entender que contigo ele pode ter uma vida correta e caminhar corretamente.
Se tem alguém aqui que está passando por um momento de grande angústia, de grande perigo na sua vida, que ele possa ter essa certeza que o Senhor está no controle da vida dele, que o Senhor está ao lado dele, e ele não precisa temer mal algum. Se tem alguém aqui lutando contra o pecado, Deus, que possamos saber que em Ti temos a vitória contra o pecado. E que todos aqui possam ter essa certeza, que a Tua bondade e a Tua misericórdia estarão conosco todos os dias da nossa vida. Então pode vir 2025, porque estamos preparados, porque temos a Ti como nosso pastor, e não sentiremos falta de coisa alguma. Muito obrigado por tudo, e abençoa, Deus, e cuida da terceira igreja batista, aqui em Varginha. Usa essa igreja para fazer o Teu reino crescer nessa cidade, e vidas serem transformadas, em nome de Jesus. Amém e amém. Podem sentar, meus irmãos, pastorzão.